Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. Há 2 episódios nós dissemos que os sinais de divisão interna no Supremo começavam a reaparecer. E bastou o julgamento de uma ação penal contra um político, o ex-deputado André Moura, para que as cisões no STF ficassem novamente evidentes. A maioria dos ministros condenou André Moura pelos crimes de peculato, desvio e apropriação de recursos públicos e associação criminosa em 2 ações penais. A discussão entre os ministros ocorreu por 2 razões diferentes na sessão de quinta-feira. Primeiro, na hora de definir a pena que seria imposta a André Moura, os ministros que votaram pela absolvição não participaram da definição da dosimetria da pena. Em segundo, outra ação penal, também contra André Moura, uma terceira ação penal, estava em julgamento, mas diante de um empate em 5 votos a 5, o presidente Luiz Fux suspendeu a deliberação do plenário até que o 11º ministro tome posse. No dia seguinte à sessão, com o resultado já proclamado, o ministro Ricardo Lewandowski pediu a palavra para contestar a decisão de Fux. Lewandowski disse que, mesmo tendo votado pela absolvição de André Moura, ele deveria votar também na dosimetria. E adiantou que achava que a pena tinha sido exagerada. André Moura foi condenado a uma pena de 8 anos e 3 meses de prisão em regime inicialmente fechado. O ministro Lewandowski ainda defendeu que o empate no julgamento da outra ação penal deveria beneficiar o réu. André Moura, portanto, deveria ser absolvido nesse terceiro processo. E não seria correto, na visão de Lewandowski e da defesa de André Moura também, esperar o 11º ministro tomar posse. Nesse caso, no empate, indúbio pro réu. E aí nós assistimos à mesma divisão que sempre ocorreu no plenário do Supremo em matéria penal, com Lewandowski e Gilmar Mendes de um lado, Fux e Barroso do outro. A pandemia da Covid, os erros do governo Bolsonaro no combate à doença e as ameaças do bolsonarismo ao tribunal uniram a corte nos últimos 2 anos, praticamente. Mas era evidente, nós cantamos essa bola aqui algumas vezes no Sem Precedentes, que essa união seria por tempo limitado. Para discutir esse assunto, o time desfalcado do Sem Precedentes, Diego Werneck, do INSPER, e Tomás Pereira, estão aqui. Tomás Pereira, da FGV Direito Rio, estão por aqui, mas a Juliana Cesário Alvim hoje está nos desfalcando. Então, Tomás, eu queria começar com você para nós falarmos primeiro desse cenário geral do Supremo, com essa divisão, que você cantou essa bola já faz algum tempo, né? Que essa divisão do Supremo era uma conjuntura e que ela não deveria se estender no tempo. Agora a gente já tinha alguns exemplos de divisão interna, isso já apareceu um pouco no caso de precatórios, com os ministros nos bastidores divergindo sobre o ministro Fux tomar a frente na solução do problema para o governo. Também na campanha de André Mendonça, com alguns ministros defendendo sua candidatura, sua escolha, e outros ministros trabalhando em sentido contrário. Mas queria que você fizesse essa avaliação. Será que nós chegamos ao fim dessa união um pouco artificial do Supremo? Olá, Felipe. Olá, Diego. Realmente, acho que o que você está falando aí tem a ver com um pouco de... Tem um sentimento de déjà vu, né? Lembramos, parecia que estávamos de novo no mundo do julgamento do mensalão, né? Lembramos o tipo de discussão, não só no tom, mas no tipo de discussão sobre o tipo de questão que a gente já viu gerar esse tipo de polêmica lá atrás, né? Acho que tem um pouco, quem acompanha o Supremo, às vezes nessas narrativas, né? A crise uniu o tribunal, o Bolsonaro uniu o tribunal. Parece às vezes que fala sobre o tribunal como se fosse, né, personagens de um romance, né, que passam por uma crise e daí se tornam, né, deixam para trás as suas desavenças e seguem unidos, mas, né, não é bem assim que funciona o tribunal, né? Não é bem assim. Essa união, acho que sempre parecia ser contingencial, as divisões continuavam lá, né, os motivos delas continuavam lá, tirado esses motivos, elas permaneceriam. Inclusive, durante a crise a gente viu isso, né? É interessante lembrar que durante esses 2 anos a gente viu o tribunal profundamente dividido, com brigas intensas entre eles, por exemplo, no julgamento da anulação
das condenações do presidente Lula. Exatamente. O que é interessante num caso como esse é mostrar que não é só o Lula, quer dizer assim, parece que é o Lula divide o tribunal, né? É esse tema, é esse personagem, que é um personagem tão central na nossa política, na nossa sociedade, na história política brasileira até, mas não, né? Pode ser André Moura, né? Pode ser, não é só isso, né? Não é só o Lula, por mais que as coisas se conectem de alguma maneira, né? Dito isso, né, o que eu acho que causa estranhamento, né, numa divisão como essa? Quando você vê o tribunal de se dividir dessa maneira, discutir dessa maneira, eu queria chamar a atenção para o fato de que é natural que haja, às vezes, divisões intensas e processos que dividem o tribunal e decisões que dividem o tribunal. Isso não acontece só no Brasil, isso acontece em outros tribunais também. Mas acho que é relevante pensar que tipo de questões são essas, né? Então, acho que é esperado que isso aconteça quando a gente está diante de um caso que nunca foi decidido antes, uma questão polêmica, uma questão que divide a interpretação da Constituição, sobre a qual a Constituição não tem uma regra precisa, que não há precedentes claros, que tem grande repercussão, que divide, de certa maneira, né, até ideologicamente uma sociedade, né? Então, vamos pensar em temas como aborto, por exemplo, um tema que a gente vê em várias outras sociedades sendo temas que geram esse tipo de divisão. O que causa o estranhamento quando a gente vê um julgamento como esse, a divisão que a gente viu poxa, a gente estava discutindo se indúbio pro réu se aplica em caso de empate numa ação penal. E a gente estava discutindo se quando o tribunal não está completo, né, porque são 11 ministros, mas um deles se aposentou e ainda não foi substituído, então tem 10, portanto é possível o empate, né, já que o número é par, se nessas situações se espera a nomeação do 11º ministro ou não. Isso gera estranhamento porque você poderia perguntar, poxa, isso nunca aconteceu antes? Não, um tribunal que decide tanta coisa toda semana, o número de processos que esse tribunal decide há tantos anos, isso nunca aconteceu antes? E a resposta vai ser, claro que isso já aconteceu antes. Algumas vezes. Daí a pergunta vai ser, poxa, eles não sabem que isso aconteceu antes? Esses ministros que têm notável saber jurídico e que estão nesse tribunal há alguns décadas, eles não sabem que isso já aconteceu antes? Eu falei, não, eu acho que eles sabem que já aconteceu antes. Inclusive, eles participaram desses julgamentos anteriores. Então, fica um estranhamento assim de, poxa, se isso já aconteceu antes, se o tribunal já decidiu sobre isso antes, e se eles sabem como o tribunal decidiu sobre isso antes, como é que isso não é uma questão fácil? Como é que mesmo assim isso gera esse tipo de debate, esse tipo de incerteza? Faz parecer que é um problema que as pessoas estão querendo, não é desconhecimento das regras, é querer jogar com as regras, conforme o caso concreto. E isso eu acho que é muito ruim para o tribunal. Não é só a discussão, né? Tem um pouco que as pessoas falam, às vezes a gente foca muito em elevou-se o tom, e isso, com isso é ruim para o tribunal. Como se fosse esse o problema maior, né? E acho que é um problema, pode ser um problema na imagem do tribunal. Mas acho que quando a gente olha e fala assim, mas por que elas estavam discutindo? Que tipo de questão elas estavam discutindo? Eu acho que isso é pior ainda. Né? Fala assim, poxa, tá estranho isso, né? Um tribunal constitucional em 2021 deveria ser capaz de responder se indúbio pro réu ou não. E se em caso de empate se espera, né, por urgência de um ministro, se espera a nomeação do próximo ou se proclama o resultado, e proclamando-se o resultado, tudo bem, empate aconteceu e é isso mesmo. Diego, queria ouvir você sobre esse detalhe também. Como disse o Tomás, houve um debate mais acalorado e tal, mas o que surpreende é que são questões com as quais o tribunal já se deparou. Pois é, acho que se aplica aqui aquele clichê de que talvez também no STF até o passado seja incerto, né? E no caso, especificamente o caso do mensalão, acho que vale a gente revisitar brevemente, porque, como o Tomás observou, são temas que já apareceram antes. No mensalão, faria sentido ter sido a primeira vez em que o tribunal decidiu algo como aplica-se indúbio pro réu para ação penal, nos termos do nosso regimento, da Constituição brasileira. O que a gente faz em caso de empate, num embargo infringente, numa ação penal? Inclusive porque durante o mensalão houve substituição de ministros. Então, ali seria um caso que seria justificável, né, se fosse a primeira vez que o tribunal enfrentasse isso. Um tribunal que na década anterior tinha tido poucas oportunidades, dado que até 2001, né, a Constituição
exigia licença prévia para processar parlamentares, licença legislativa, N motivos, tornavam improvável, né, que o tribunal tivesse tantas oportunidades assim, quando passou a ter, depois dessa reforma, na década seguinte. Então, o mensalão ali tinha um Supremo que, na verdade, estava enfrentando coisas que eram corriqueiras, talvez, nas outras instâncias. Por exemplo, a questão se quem votou pela absolvição participa da dosimetria ou não. Mas enfrentou tudo isso ali, exaustivamente, né? Foi tudo minuciosamente discutido pelos ministros ao longo de dezenas, 60 e poucas sessões. E é muito estranho, realmente, que, dado esse mega precedente, né, acho que dificilmente você vai encontrar um caso em que as coisas foram tão minuciosamente discutidas quanto no mensalão. Tão publicamente, com tanto cuidado, com tanto conflito. Conflito, crítica de um lado para o outro, juristas acompanhando cada passo, ao contrário das sessões do Supremo, em que normalmente no máximo do julgamento vai durar 1, 2, 3 sessões. 3 sessões é julgamento longuíssimo. O mensalão, as coisas, né, a gente ficou 8 meses, 7 meses em torno disso, em que o plenário era tomado por isso. Então, é muito estranho que o mensalão ainda gere dúvida. Por exemplo, um ponto que apareceu na discussão, 2 pontos, né? Se indúbio pro réu se aplica em ação penal ou não, isso 10 anos depois do mensalão, praticamente. Agora o Supremo está na posição de orientar as instâncias inferiores. O Supremo tem jurisprudência penal em ação penal, e aí é um tribunal que não consegue decidir com clareza o que fazer com algo tão basilar quanto se aplica indúbio pro réu em ação penal ou não. Me parece muito estranho que essa questão tenha aparecido, como também parece estranho uma outra questão que foi exaustivamente discutida no mensalão, que diz respeito à participação ou não de quem votou no colegiado pela absolvição na dosimetria. Eu peço desculpas às ouvintes e aos ouvintes, não tive tempo de voltar às 8.500 páginas do processo do mensalão, mas foi um dos pontos, né, publicamente discutidos com ampla repercussão na imprensa da época, justamente a questão em que se firmou uma posição majoritária em outubro de 2012, se eu não me engano, no tribunal, em favor da tese de que os ministros que votaram pela absolvição não votariam na dosimetria. Se aconteceu algo depois, aí eu faço aqui a minha ressalva, né, vou ter que olhar com calma esse acórdão, mas se alguém deveria ter essa resposta já clara, são os ministros do Supremo, como o Tomás observou, né? Então, isso são coisas muito fundamentais, não são, assim, perguntas super improváveis de aparecer, né? Um tribunal que atua como instância, como tribunal originário para causas penais, vai ter que enfrentar isso, e já enfrentou outras vezes. Então é muito, muito estranho, reforçando aí o ponto do Tomás. E aí, diga lá, Felipe. Não, o que me chamou a atenção também, Diego, nesse processo, é que a divergência ocorre depois do resultado proclamado, no dia seguinte, né, a proclamação do resultado, e aí com uma dúvida que vai de todo mundo, assim, houve ministros que já não sabiam mais se cabia embargo infringente contra a decisão condenatória do plenário. Pô, isso foi o grande drama do mensalão, no final do mensalão. Como é que não se lembra disso? E aí fica parecendo, e aí eu jogo essa bola para vocês, às vezes que é mais uma estratégia. Ou se a regra não vale, ou a regra vai ser definida conforme a conjuntura. Mesmo alguns ministros com quem a gente estava conversando na hora falavam, não, mas aquele precedente dizia que podia. E aí fica uma coisa meio fluida, em que quem está assistindo de casa fica parecendo, tem uma parte querendo perseguir e tem uma parte querendo defender. Não é uma parte que julga que houve culpa e a outra parte que julga que não teve. Parece que e isso está em alguns outros processos, e nesse caso também, isso é que gera o bate-boca, né? A partir daí que gera o bate-boca, essas suspeitas de que alguém está atuando como advogado de defesa, quando o ministro Barroso fala, deixe isso para o advogado de defesa contestar, não o ministro depois do resultado do julgamento. Aí pronto, aí começa aquele cenário que a gente viu no mensalão durante tanto tempo, e que muita gente atribuía ao ministro Joaquim Barbosa, como se ele fosse a razão de todo o mal, no final das contas, nos bate-bocas na ação penal 470. Mas a gente está vendo agora um clima muito parecido. Recondo, acho que
ponto que você tocou, eu acho que talvez a maneira que eu penso sobre isso é muito difícil para um tribunal esperar que a população, que os cidadãos confiem nos ministros, na boa-fé, né, na lealdade dessas pessoas, quando eles próprios parecem indicar que não confiam nos outros. Veja bem, não é que discordam juridicamente. Tem toda essa discussão um certo elemento que parece ser de desconfiança, que está por trás dessa questão, né? Vamos falar então sobre a questão da dosimetria, né? Por que tem uma grande briga sobre se quem votou pela absolvição vota ou não vota pela dosimetria? Tem uma parte mais abstrata, que seria uma violência, ou seria ilógico que a pessoa que absolveu votasse. Tem quase assim, a dignidade do juiz, né? O juiz, do julgador. Como disse o ministro julgador. Lewandowski em 2012, seria uma violência ele que Uma votou pela violência. absolvição, votar na dosimetria, Votar coisa que ele agora está falando o oposto. Seria como se você estivesse obrigando essa pessoa a votar contra a sua própria consciência. Tem um elemento meio filosófico disso. Mas tem uma parte ali que é o seguinte: olha, se a pessoa votou para absolver e você forçar ela a estabelecer a pena, existe uma possibilidade de que essa pessoa dê a pena mínima. Se você acha que essa pessoa não deveria nem ser condenada, como é que você vai condenar essa pessoa para uma pena máxima, por exemplo? Você provavelmente... Daí existe uma maneira de fazer essa sobre isso, assim, não necessariamente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso é um jogo com duas fases. Coisa que já se falou também no passado. Exatamente. E a lealdade vai falar com que, se você perdeu numa fase, agora você é chamado como um juiz neutro, imparcial, a considerar como dada a condenação e usar os critérios legais do código para dosimetria. Não cabe a você. Você não pode jogar com essas regras só porque você acha que essa pessoa deveria ser absolvida. Você estaria sendo desleal se você fizesse isso. Então tem um pouco isso. E tem o outro lado, que é a pessoa achar que se a pessoa foi excluída da dosimetria, a pessoa que ia absolver, acho que a suspeita maior ainda, quando fala assim, não, então será que essa pessoa vai mudar o seu próprio voto e vai falar, não, então eu voto com a maioria, como um subterfúgio para, na verdade, poder participar. Percebe que se a gente entrar nesse jogo em que a gente acha que as pessoas na dosimetria vão ignorar a lei porque elas discordam do julgamento, ou vice-versa, as pessoas vão votar contra o que elas realmente acham para poder participar desse julgamento da dosimetria. Só que no mundo real, de novo, né, acho que volta a grande questão, umas frases famosas lá do Madison, né, que os desenhos das instituições são feitos não achando que as pessoas são anjos. Você não precisa achar que todo mundo vai se comportar da pior maneira possível. Mas se você acha que é possível que isso aconteça, e se você quer desincentivar esse tipo de comportamento, você pode estabelecer uma regra simples, que quer dizer, olha, você que votou pela absolvição não vota. Mas o problema, voltando ao seguinte, isso é a discussão da regra, de porquê da regra, de por que estaria por trás de uma decisão. Né? É razoável um sistema jurídico poder decidir a questão 1 da maneira A ou da maneira B. Né? Nenhuma dessas maneiras é absurda em si. É possível você imaginar um sistema jurídico que estabeleça que quem votou pela absolvição vota na dosimetria ou não. É totalmente razoável. O que é estranho, e eu volto ao que eu já disse antes, só agora poxa, o Supremo não decidiu isso ainda? A gente não sabe isso ainda. Não é só o Supremo. No sistema penal brasileiro, em todos os nossos tribunais de justiça e tribunais federais, em todas as ações penais, em todos os recursos e apelações e ações penais que existem pelo Brasil, isso não foi estabelecido a isso. Isso é uma resposta que o direito brasileiro é incapaz de responder. É estranho isso, né? Eu acho que seria muito surpreendente. Seria difícil imaginar que o sistema penal brasileiro funcionaria sem a gente saber uma regra básica como essa. Eu lembro até, Diego, antes de passar a palavra para você, o ministro Marco Aurélio, no caso de repercussão geral, sempre falava isso, né? Vencido, ele não participava da definição da tese. Essa era uma posição dele. Os ministros e tem um precedente em que o próprio ministro Barroso, a gente compartilhou aqui antes da gente começar a gravar, um precedente em que ele mostra um pouco dessa desconfiança, dizendo, mas quem votou pela absolvição, na hora da dosimetria, tem que considerar o que a maioria decidiu, que há uma condenação e que as circunstâncias têm que ser analisadas em uma nova fase. Portanto, seriam julgamentos em duas fases, e, em tese, não haveria esse problema ou essa desconfiança, mas parece que tem um certo tom uma certa dose de estratégia conforme o jogo. Diga, Diego.
Reforçando essa ideia de estratégia conforme o jogo, a gente pode pegar afirmações enfáticas que os ministros fazem em casos diferentes em direções completamente opostas, né? Então, por exemplo, nesse caso da participação ou não de quem absolveu na dosimetria, né, identifiquei aqui uma afirmação do ministro Lewandowski na época do mensalão, em que, na verdade, ele dizia que seria uma violência fazer um juiz que votou pela absolvição impor pena aos réus, né? Abre aspas, se alguém vota pela absolvição, seria verdadeira violência à consciência do magistrado querer impor o sopesamento da posição inicial. Claro que você pode mudar de opinião, claro que você pode dizer, inclusive, olha, o tribunal mudou de posição, eu agora penso diferente, mas é uma discrepância muito grande, assim, na intensidade da retórica numa direção, na intensidade do murro da mesa e da intransigência de princípio num caso, que se esvai, né, sem explicação e vai na direção oposta. E não é só o ministro Lewandowski, eu peguei esse exemplo, mas isso pode ser atribuído a vários ministros nesse caso, né? E uma das coisas, para a gente ir além das questões especificamente penais e pensar de maneira mais geral alguns dos problemas que esse caso coloca, tem outra indefinição fundamental que é o que fazer em caso de empate em si, né? A gente está falando aqui especificamente da ação penal, mas esse caso coloca a questão do empate de maneira mais ampla. A gente estava conversando sobre isso mais cedo, né? Esse arcano mundo das regras de desempate no regimento do Supremo. São várias, né? Para quem não está acostumado, em alguns casos é indúbio pro réu, em outros tem voto de qualidade do presidente, em outros permanece o ato ou a lei, a decisão atacada, e os ministros discutem várias vezes, às vezes são casos realmente difíceis, saber se prevalece um ou outro. Então, por exemplo, no caso, né, duas coisas que já aconteceram no passado, né? Ministros, mesmo em caso envolvendo um réu, mesmo em caso envolvendo um processo penal, ministros que disseram, não, olha, dado que o tribunal está completo, só que está faltando um ministro aqui hoje para desempatar, e o caso envolve uma questão para a qual é importante que a gente dê uma solução para além do caso individual, uma tese jurídica relevante, vamos esperar a próxima sessão. Né? Então, isso já aconteceu no passado. Né? E o Tomás está lembrando aqui que, no caso da ficha limpa, houve uma disputa também de duas leituras, né, do que se tinha que fazer. Um parte do tribunal dizia que o Peluso, presidente à época, deveria exercer voto de Minerva. A outra... O ministro Gilmar Mendes defendia essa tese, e o ministro Lewandowski, que capitaneou o julgamento da ficha limpa, dizia, como deu empate, a presunção é de constitucionalidade, portanto... constitucionalidade. Só que ali era um caso realmente difícil, limpa, porque não dizia respeito só à declaração de inconstitucionalidade, era uma questão de entender se aplicava às próximas eleições ou não. Era possível formular o caso em termos que não envolvia declaração de inconstitucionalidade. Então, assim, ali era um caso que acho que tinha um debate razoável sobre qual regra ser aplicada, mas no caso o presidente... Mas eu sempre achei curioso nesse caso que eu me lembre, o ministro Peluso não negou que a regra era que o poder de desempate. Ele simplesmente se recusou a exercer, como se fosse uma opção dele. Como se fosse, olha, é verdade que o regimento estabelece que, nesse caso, o voto de Minerva, mas ele, acho que, se não me engano, ele falou algo como não tenho vocação para ditador, não exatamente tenho vocação isso. E daí ele falou, o ministro Joaquim Barbosa, que assumiria depois, dizia que, dependendo dele, ele caçaria essa regra, que não deveria ter, o ministro não poderia ter 2 votos de forma alguma. O que era muito comum no passado. Bastante passado já era comum que isso acontecesse, o presidente votava 2 vezes e tudo bem, vida que segue. Claro, mas eu sempre acho curioso que isso também tem a ver com o que a gente está discutindo aqui, né? Que uma coisa é a discussão sobre qual é a regra. A outra é que, se a gente estabelecer qual é a regra, é importante que a gente estabeleça que ela se aplica todas as vezes que é o caso, né? Uma regra de discussão, ela funciona da seguinte maneira: se tal coisa, então consequência. Né? Se acontece A, então B. Essa é a estrutura básica de uma regra. E é importante, então, que seja, né, e para ser mais claro, sempre que acontece A, então B é importante. Então isso vale, por exemplo, no caso do voto de Minerva, né, se tem algumas situações que isso não é um poder do presidente. Se acontecer outra situação, ele diz, não pode dizer, eu não quero, eu não gosto de esse poder. Não é isso. Acho que isso vale também para as regras de desempate. A gente vai falar um pouco disso, sobre como há tipos diferentes de desempate. Eu queria que você já explorasse isso, Tomás, porque quando você fala, toda vez que acontecer A, tem que acontecer B, beleza, nós estamos com um tribunal desfalcado.
e desfalcado não pela ausência circunstancial de um ministro, mas por uma cadeira vazia. Uhum. E aí, nesses casos, deveria ter uma regra, sempre que houver um empate, aguarda-se. Mas e se esse aguardar já está durando muito tempo? A gente teve esse caso, por exemplo, do ministro Joaquim Barbosa. Ficou muito tempo a vaga dele em aberto, se não me engano. A vaga do ministro Fachin depois. E se for um julgamento em que simplesmente não tem alguém circunstancialmente, aguarda-se, não aguarda-se? E se for ação penal, tem alguma solução diferente? Então, eu queria que você explorasse essas diferenças de empate. Eu acho que tem muitas diferenças aí. A gente pode começar simplesmente falando que, quando a gente fala se empate, então alguma coisa, parece que está resolvido, né? Sempre que tem empate. O que esses casos estão levantando, inclusive quando a gente volta, né, nesses precedentes que existem, é que às vezes qual é o motivo do empate que poderia fazer uma diferença, né? Então, o empate pode ser que exista, não porque estão todos os 11 ministros lá, estão todos presentes, sentados lá na sessão. Só que alguns deles, um ou mais, se deram por impedidos. Estão impedidos, ou se deram por suspeitos, né? Então, caso isso aconteça, pode ser que existe um ministro no tribunal, né, e ele, inclusive, pode estar na sessão, ele estava sentado na cadeira dele, mas ele não vota. E ele, como ele não vota, você tem um número par, se você tem um número par, pode dar empate. Isso é uma situação. Uma outra situação o ministro não está na cadeira dele, né, por algum motivo, naquela sessão, naquele dia, o ministro não foi. Inclusive, pode pensar motivos diferentes dele não ir. Ele não foi porque ele, sei lá, estava viajando naquele dia, ou ele está doente. Ele está doente há mais tempo, ele está numa licença. A gente já teve essa situação no tribunal. O Joaquim Barbosa, por exemplo, tirou licença médica. Então, pode ser que sejam meses que ele não está. Não é simplesmente que ele não está aqui na quarta, mas quarta que vem ele está aqui. O ministro exatamente ficou 4, 5 meses, né? Exatamente. Mas, de qualquer maneira, são situações em que o tribunal está completo, não é um impedimento, a pessoa pode votar, é só que ela não está naquela sessão. Então a gente poderia, teoricamente, esperar semana que vem, né? Era quarta, esperar aqui. Às vezes esperar o dia seguinte, quinta-feira que vem, no dia seguinte a pessoa estará aqui, outro tipo de situação. A terceira situação que a gente está falando agora é o tribunal não está completo. Alguém se aposentou ou faleceu, tem uma vaga aberta, não foi nomeado um substituto, essa pessoa não tomou posse ainda, e tem 10 minutos no tribunal. Então a primeira pergunta que você poderia fazer é: todos os empates são iguais? Existem, né, ou existem alguns empates que são diferentes do outro? De novo, eu não vou entrar numa discussão aqui sobre se a gente fosse desenhar o regimento do tribunal, ou se a gente fosse julgar isso pela primeira vez. Eu acho que há bons argumentos possíveis que a gente poderia trazer para diferenciar uma situação da outra, né? Volta, no entanto, ao que eu disse antes, que estabelecida qual é o entendimento, é importante que ela valha sempre, né? É muito problemático que no caso do fulano teve empate porque o ministro estava, qualquer uma dessas 3 motivos, por algum desses, e beneficiou o réu. E no do outro? No do outro a gente resolveu esperar. Mas quem decidiu? Por que isso aconteceu? Porque o presidente decidiu assim. É problemático, porque isso muda o presidente a cada 2 anos, é assim? Ou, porque a maioria decidiu assim naquele caso, mas a maioria naquele caso decidiu assim, então fica ao sabor das maiorias. Isso é muito problemático. Qualquer que seja a regra sobre como a gente lida com o empate, e se muda dependendo da causa do empate, isso tem que estar claro. E volta ao que eu disse, a essa altura do tribunal, a essa altura da história do Supremo, nós não estamos no dia 6 de outubro de 1988, a Constituição foi promulgada ontem, né? Já era para o Supremo ter regras sobre isso, né? Estou sendo bonzinho, eu não estou nem voltando na história do tribunal que já existia, já decidia muito antes da Constituição de 88, mas mesmo que a gente comece dali, é irrazoável que a gente não tenha alguma posição sobre isso. A outra questão, que a gente poderia complicar isso, eu comecei falando sobre há tipos de empates diferentes, outra há empates em tipos de ações diferentes. Claro. É num caso concreto, é num controle abstrato, né? Pode fazer diferença, pode fazer mais ou menos sentido você esperar. É numa ação penal, num caso penal que afeta a liberdade de uma pessoa, é num recurso extraordinário, num tema civil, né, com repercussão geral, enfim, tem uma pessoa concreta por trás daquilo, mas, enfim, é um mandado de segurança, enfim, tem outros tipos de situação que a gente poderia considerar. De novo, eu estou falando que eu acho que é possível a gente discutir bons argumentos para tratar de maneira igual ou diferente os empates, inclusive, e fazer diferença, às vezes, no tipo de ação, né? Mas o que não é razoável
me parece, é que ninguém saiba qual é a resposta numa ação penal no plenário a essa altura do campeonato, né? Se a gente não sabe, e volta como a gente começou o programa, se a gente não sabia depois do mensalão sobrou uma questão como essa em aberto, né? Ou depois de outras ações penais, várias. Outras ações penais, teve Lava Jato, teve. Não só no plenário, como na turma. Eu só queria lembrar que tem um monte de ação penal. Uma coisa interessante esse é o retorno, a volta dos que não foram, né? Esse é o retorno das ações penais para o plenário, né? Inaugurou como, de novo, por sinal, exatamente isso. Lembrando o mensalão, né? A volta das ações penais para o plenário, a gente estamos de novo nessa situação. Mas na turma, que tem menos publicidade, isso acontece, esse tipo de situação aconteceu, o ministro Celso de Mello já tirou, tem um período que ele passou por uma cirurgia, enfim, essas coisas acontecem com as pessoas, né, só pensando em memória recente, né, ou então se aposentou, isso aconteceu nas turmas, bastante, nos últimos tempos, que estava julgando várias ações penais, a gente viu isso acontecer, então não é só o plenário, né, isso estava acontecendo, a gente não tem uma solução para isso? Eu acho que a gente tem, né. Diego, por sinal, o Tomás lembrou bem aqui, essa foi a volta das ações penais ao plenário. E aí, a gente tinha visto... Eu já vou me antecipar e dizer que é o fato da semana, só para você não precisar me perguntar isso no final. e a gente viu no mensalão, e viu a alteração que foi feita depois do mensalão, jogando para as turmas, até para que aquele conflito que ficou evidente durante meses não se repetisse, porque nas turmas não tinha transmissão. E aí volta a primeira ação penal e a gente vê o conflito novamente instaurado. Mas queria te ouvir também sobre esses empates e essa realidade agora. Uma das coisas que, pegando um fio que o Tomás levantou, né, uma das coisas que a gente pode pensar nessas diferenças entre os empates, quando tem réu, né, quando você tem uma pessoa cujo destino é especificamente impactado pela decisão. E nesse caso, me parece estranho que o tribunal, né, pegando decisões anteriores do tribunal, em que essa questão apareceu em variadas formas, né, não tem uma tese jurídica relevante de maneira geral a ser discutida. Exatamente. O tribunal, não, como o Tomás apontou, o tribunal não é que o tribunal está completo no geral, mas com uma lacuna naquele julgamento. Como em outros casos, eles já aguardaram no passado o retorno de alguns ministros na sessão seguinte, né? Essa é uma situação que faz você pensar que força tem o indúbio pro réu, no fim das contas, se é possível você, diante de uma situação como essa, escolher esperar. E não é esperar a semana que vem. É esperar sabe-se lá quanto tempo. Sabe-se lá quando, exato. Porque, além de tudo, não é qualquer vaga. Uma vaga que está em disputa. Uma lacuna no tribunal que pode durar, na melhor das hipóteses, 1 mês para ser preenchida, talvez mais do que isso, né? Mas dificilmente vai ser preenchida em menos de 1 mês. E mais, é estranho você ter uma situação em que alguém que está fora do tribunal sabe que o seu voto vai ser definitivo para resolver o destino de uma pessoa, com os outros votos já dados, né? Uma situação peculiar também, né? Como você sem ouvir a sustentação oral, que esse foi outro debate, né? A pessoa que vai entrar não ouviu a sustentação oral. Que faz todo sentido que tenha que ouvir de novo, se tiver que votar de novo. Mas você tem uma vaga, né? Ela tá assim, a bola tá na marca do pênalti e você vai entrar um ministro só para chutar pro gol, sabendo que vai fazer isso. Claro que isso aconteceu no caso da ficha limpa, por exemplo, mas ali era uma questão de fato geral. Essa é uma questão que tem interesse, né? Interesse de aplicação correta da lei, claro, mas o destino de uma pessoa ali específico, né? Então, só reforça várias coisas que você tinha falado também, Felipe, do peso da conjuntura, né? E o Tomás também tinha falado como que essas estratégias se cruzam. E eu vou só retomar um ponto aqui. Tem uma discussão, né? Tem a presunção de constitucionalidade também é uma regra de desempate importante, né? Assim, se você não atinge o quórum, se não atinge a maioria do plenário para declarar inconstitucional, ou outra regra que tem no regimento que diz que se você não atinge um quórum para uma maioria, no caso de empate, desculpe, além dessa regra de maioria de plenário, você mantém o ato atacado, vale para mandado de segurança também, né? Essa é uma presunção geral importante, mas não me parece que ela seja tão basilar, né, do processo, devido ao processo legal no Brasil, quanto o indúbio pro réu. Me parece que se você tem
boas razões, você pode ter boas razões para aguardar o desfecho de um julgamento de controle de constitucionalidade que não seriam suficientemente fortes, a meu ver, para você aguardar no caso de um julgamento de um processo penal, a não ser que você tenha uma super questão de fundo para a qual aí, quem sabe, a gente poderia discutir, mas nesse caso não consigo ver muito por que isso deveria gerar essa celeuma. No mais, acho que fica também uma sinalização para fora, né? A gente vai passar por processo de indicação de ministros nos próximos anos. Vai acontecer de novo ano que vem, daqui a 2 anos, né? Então, de certa forma, o que você está também sinalizando para fora do tribunal é que, em alguns casos divisivos, essa é uma possibilidade. Essa é uma possibilidade de você brigar para manter a vaga, enquanto a vaga não for preenchida, você mantém o processo lá no eventual empate e você vai conseguir indicar alguém só para... A gente acha que essas coisas são puramente especulativas, né? Mas olha quantas vezes isso já aconteceu no Brasil nos últimos 10, 15 anos, assim, né? Essa situação improvável de você ter um super tema em 5-5 e ficar parado lá esperando uma indicação. Então, acho que o Supremo tem que ter muito cuidado nessa mensagem para fora do quanto o tribunal está disposto a esperar por uma indicação do presidente para resolver um tema divisivo. Eu diria, especialmente, Diego, acho que você falou assim, especialmente no contexto da existência do foro por prerrogativa de função, que faz com que o tribunal esteja constantemente julgando ações penais em relação a deputados, senadores, presidente da República. Isso não é uma coisa, não é assim, pode ser que tenha, quem sabe, uma ação penal que afete um político. Não, tem várias, o tempo inteiro no tribunal, né? Então eu só acho que tem esse contexto, né? Várias das coisas que a gente está discutindo aqui, talvez, se não existisse foro de prerrogativa de função no Brasil, ou se existisse, mas não fosse Supremo, né? O Supremo fosse puramente uma corte constitucional, não fosse, o STJ, não é o Supremo que faz isso, talvez a discussão fosse um pouco diferente, mas é disso que a gente está falando. A gente está falando de um tribunal que julga as pessoas que nomeiam e aprovam especificamente os juízes que vão julgar. Então, a gente tem isso é parte, quando você pensa no desenho de uma instituição, ou então em como são as regras para o funcionamento de uma instituição, isso é parte do contexto institucional que tem que ser considerado. Não dá para ignorar isso. E um detalhe só para finalizar, mesmo aqueles julgamentos que não são de temas criminais, ou mesmo necessariamente ou essencialmente divisivos da sociedade, mas citando matérias tribunárias e com impacto fiscal, já há um cuidado hoje da presidência de não colocar esses assuntos para julgar, justamente porque pode ter modulação de efeitos, necessidade de modulação de efeitos. E aí, com quórum menor, isso pode dificultar uma eventual modulação de efeitos. Você tem esse cuidado num caso como esses, porque não num processo criminal se tomou alguma providência. Mas, enfim, voltamos na próxima semana, agora com uma nova realidade do Supremo. Uma nova realidade não, né? Só uma face, essa face um pouco mais evidente. E a gente volta na semana que vem com mais um Sem Precedentes. Tomás, obrigado, Diego, até a próxima semana. Até a próxima.